Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou muito agradecida por mais essa live. Esses dias estávamos parados, aproveitei para tirar umas férias, dar uma andada, dar uma passeada. Hoje nós estamos de volta novamente, às 9 horas. Só que a partir da semana que vem, nós vamos voltar a fazer as lives à noite, tá? Porque vai ser melhor para nós. E também devido ao trabalho, né? O meu contra-regra aqui, ele trabalha, então ele tem que ser nos horários dele. Aí nós vamos voltar a fazer à noite, tá bom? Olha, gente, muito obrigada pela atenção de vocês, obrigado pelas palavras, obrigado por tudo. Para quem não me conhece, meu nome é Conceição, aí eu estou fazendo a live Seguidores de Cristo. Então, gente, eu convido a todos que, assim como eu, queiram aprender a Bíblia para que nós possamos fazer parte do mundo melhor. Aquele mundo que Deus está nos oferecendo, onde não haverá morte, dor, sofrimento. Então, para nós conseguirmos isso, nós precisamos ter conhecimento. E conhecimento da palavra de Deus, ela é o caminho. Ela é o caminho para que todos alcancem a vida eterna. Então, eu fico agradecida por Deus estar me usando para me levar a palavra dele para vocês. A Bíblia Sagrada, ela é um livro que tem que ser estudada, pesquisada. Em primeiro lugar, acreditar naquilo que Deus escreveu, que realmente é a verdade. Então, se nós pesquisarmos a Bíblia de capa a capa, a gente vai ver que lá no passado existiam as profecias, os acontecimentos das profecias estão acontecendo hoje. Então, nós precisamos conhecer o passado e o presente para nós saber qual era a ideia de Deus para os seres humanos. Então, eu, como cristã, que eu fui 41 anos, batizada, pesquisadora da palavra de Deus, eu resolvi fazer essas lives. Por quê? Porque essas lives a pessoa pode estudar dentro da sua casa, rapidinho, não é muito comprida, porque senão ela fica chata, né? Uma live comprida fica difícil para a gente ficar acompanhando. Então, é uma live pequena, poucos textos bíblicos, para que as pessoas possam entender devagar. A palavra de Deus não pode ser corrida. Religião. Eu não prego religião. Deus está em todos os lugares, basta você procurar Ele, certo? Basta você procurar Ele e na sua Bíblia, o que é certo e o que é errado. Jesus, ele passou pela terra e não deixou religião, então nós também não pregamos religião. Nós pegamos a palavra de Deus. Hoje eu quero mostrar para vocês que eu estou de Bíblia nova. Ó. Ganhei essa Bíblia agora, na Páscoa, do meu filho e da minha nora, do Zé e da Neuza. Olha que Bíblia linda. E essa Bíblia, hoje eu vou fazer por ela. Então, se eu errar um pouquinho os livros, aí vai ser um pouquinho difícil, porque eu ainda não tenho aquela experiência com ela. Então, ela é novinha, hoje eu vou usar ela para vocês verem, gente, que todas as Bíblias é iguais, não tem diferença. Muda alguma palavra que é o português mais corrigido, mas o significado é o mesmo. Qualquer dia nós vamos fazer com uma Bíblia bem antiga e com o dicionário do lado, para vocês verem que é todas iguais. Então, hoje nós vamos falar do quê? Será que a Bíblia realmente vai acontecer tudo aquilo que Deus falou lá no começo? Desde a criação? Então, a gente vai ver na criação, na profecia e os acontecimentos. O que Deus vai fazer agora no final, certo? E Deus é um Deus que não mente. Então, nós vamos ler Samuel, Timóteo, Êxodo, Pedro, Gênesis, Apocalipse, certo? Então, nós vamos começar por Samuel 23, 2. Então, essa Bíblia é nova, eu vou ter um pouquinho de dificuldade para me achar os textos, mas vamos lá. Samuel, opa, já achei. Samuel, 2 Samuel 23, 2. 2 Samuel, ela é boa que ela tem as letras bem grandes, essa Bíblia. Primeira, nós estamos na primeira. 2 Samuel, achei. Ela tá difícil de manejar porque ela tá muito novinha, ó.
tá grudada. 22, 23. 23, 2, tá bom? Vamos lá. O Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra está na minha boca. Samuel era um profeta, certo? Então, ele falou que o Espírito de Deus estava nele, estava na boca dele. Então, quer dizer, ele não falou por vontade própria, né? Ele falou pelo Espírito Santo de Deus. Agora nós vamos lá em Êxodo, não, 2 Timóteo 3, 16, 17. Primeiro vamos na 2 Timóteo 3, 16, 17. 2 Timóteo, tá por aqui. Ó, já achei também. Achei a primeira, vamos na segunda. 2 Timóteo 3, 16, 17. Esse texto é conhecidíssimo, viu, gente? Esse texto foi o texto que eu mais trabalhei da pregação. Ele é um texto conhecidíssimo. Ele fala assim, ó. 3, 16, 17. Ó. Ninguém me assistiu à minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso lhe não seja imputo. Mas o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios, a provisão fique livre da boca do leão. Aqui ele já está falando que Deus, fortaleceu ele. Então a Bíblia, ela fortalece as pessoas. E depois aqui ele já vem cumprimentando aqui, ó. Ele já falou aqui que Deus, ele fortaleceu. E aqui fala o seguinte, ó. Toda a escritura é devidamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Viu? Então, toda a escritura, ela é inspirada por Deus. Êxodo 31, 18. Vamos lá, Êxodo 31, 18. 31, 18. Vamos lá. 31, 18. Olha, e deu Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábua de pedra escrita pelo Senhor Deus. Tá vendo? Então, aqui, ele já deu as leis lá para Moisés. Foi uma tábua de pedra. Então, lá começou as leis, né? Agora, nós vamos aqui, 2 Pedro 1, 21. Segunda Pedro, nós estamos em Coríntios. 2 Pedro 1, 21. Tá vendo? Ela tá bem nova, tá difícil de manejar essa Bíblia. Tá bom. Agora Pedro tá por aqui, ó. 2 Pedro 1, 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem, alguns, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. E Pedro já disse também, que a profecia, ela já foi inspirada por Deus. Agora a gente vai ver, lá em Gênesis, como Deus fez para criar o homem, né?
que Deus fez com o homem. Gênesis 3, 19, 21. Gênesis 3, 19 ao 20. 3, 19 e 23. Gênesis 3, 19 e 23. No sor do seu rosto comerás o teu pão, até que se tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, aos pó te tomarás. Agora o 23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomada. Então, quando Adão pecou, Deus já expulsou ele daquele paraíso. Aquele paraíso que Deus tinha criado para a humanidade. Que era um paraíso que a pessoa não ia precisar sofrer, não ia ter sofrimento, nem nada. Mas aí Deus, ele pecou, certo? Aí como ele pecou, o que aconteceu com o ser humano? Perdeu o direito ao paraíso. Mas Deus é tão bom que ele já providenciou para que a gente não perdesse o paraíso. Vamos lá em Apocalipse 12, 10. Apocalipse 12, 10. Apocalipse 12, 10. 12, 10. Olha aqui. Eu vi uma grande voz no céu dizer: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Aí quando entrou o pecado no mundo, entrou também o quê? A maldade. Aquela pessoa que só veio para a inveja, que ele quis o reino para ele. Então começou aquela tribulação. Então Deus já deu um jeito também de eliminar esse inimigo, né? Então aqui ele está prometendo. Aqui fala que ele já não vai existir mais no final. Ele vai ser destruído. E é uma promessa de Deus. Assim como ele entrou no mundo para desviar a humanidade, Deus também vai eliminar ele para que ele não possa mais desencaminhar os seres humanos. E ele vai limpar essa terra. E essa terra ele deu de herança para os homens. E vamos ver a promessa de Deus aqui? Então aqui ele falou que não vai estar mais na terra para desencaminhar os seres humanos. Vamos ver o que vai acontecer com nós, seres humanos? 21, 3 e 4. Apocalipse 21, 3 e 4. Então já não vai ter mais esse sofrimento, a morte não vai mais existir, o inimigo não vai estar mais aqui para desencaminhar os seres humanos, certo? Então a terra vai voltar a ser como foi criada. E é uma promessa de Deus. Vamos ver o que Deus falou aqui? Apocalipse 21, 3 e 4. Eu vi uma grande voz do céu que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Quer dizer que tudo isso que nós estamos vivendo hoje vai ser passado. Deus, ele vai tirar esse sofrimento. Mas para tirar esse sofrimento, primeiro ele precisa limpar a terra, né? Porque a terra está cheia de iniquidade. Só que a gente vê essa coisa ruim, mas a gente tem um inimigo, né, que está fazendo isso daí. Mas, como Jesus disse, esse inimigo vai ser eliminado. Aí nós vamos ter o privilégio de viver nesse paraíso. Por isso que nós hoje estamos aqui estudando a Bíblia, porque nós estamos correndo para fazer parte desse paraíso. Esse paraíso que Deus nos prometeu e que em breve nós vamos fazer parte desse paraíso. Pelos acontecimentos a gente está vendo que está próximo. Por hoje é só. Não esqueça de dar aquele like, de compartilhar. Comentem, se vocês puderem comentar, pode comentar. Assim que possível eu respondo. E vamos, gente, fazer esse canal crescer para que as pessoas possam, através desse canal, conhecer a sua Bíblia dentro do seu próprio lar. Vamos ajudar as pessoas, vamos fazer o bem,
porque cada pessoa que a gente compartilha, cada pessoa que a gente fala do canal, a gente está ajudando uma pessoa a conhecer a Bíblia. Então Deus, Ele usa as pessoas, porque hoje esse trabalho é os seres humanos que faz. Antigamente os anjos faziam, né? Quando eram os profetas, eles que vinham orientar os profetas. Hoje nós temos a palavra, não precisamos do profeta, a gente só lê o que foi feito, mas hoje Deus dá o Espírito Santo para cada um de nós podermos dar a chance dele entrar no coração das pessoas. Então Ele usa nós não é nós que temos capacidade, essa obra não é nossa, essa obra é do Senhor. Então cada pessoa que ajuda a outra, Deus vai agradecer muito, porque essas obras é dos humanos, os humanos que vai fazer para Ele. Então é as ovelhas do Senhor, as ovelhas que está procurando a quem vai também a servir o nosso Deus. Então hoje eu agradeço a todos por estarem aqui comigo e vamos fazer uma oração de agradecimento e pedir as bênçãos para a semana. Senhor nosso Deus, é com imenso prazer que chegamos até sua santa presença através do seu amado Filho Jesus Cristo e agradecer por mais um dia de vida, agradecer por essas lives estar voltando novamente. Olha, é muito difícil quando a gente começa a estudar a Bíblia com as pessoas, porque o nosso inimigo não quer, mas o Senhor é mais forte, o Senhor é mais poderoso e Ele nos sustenta. Por isso que a trancos e a barrancos a gente está aqui novamente, porque Deus está do nosso lado e nós sabemos que essa obra é do Senhor Jesus. Ele que está nos protegendo e nos guiando para fazer essa obra. Então eu peço a eles que abençoe todas as pessoas desse momento e que tenham uma semana abençoada, em nome de Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.